O Flamengo só consegue ter capacidade financeira de contratar Dela Cruz, tirar o Dela Cruz do River por 80 milhões, porque esperamos que Atlético e Cruzeiro passem por esse Rubicão e lá na frente tenhamos clubes mais saudáveis e competitivos. O meu medo é que talvez lá na frente, quando eles cheguem lá, a distância do Flamengo já seja assim, algo incomparável. Hoje eu tô trazendo o vídeo dos mineiros da Rádio Itatiaia e da Rádio Alterosa, as duas são de Minas Gerais, que mostraram certo receio de quando seus times arrumarem as suas finanças, a diferença pro Flamengo ser incomparável. Então, bora lá pro vídeo. Colocar aí Matheus Pereira e Romero, que tem qualidade, imagina mais 3 desse nível no time do Cruzeiro. O Cruzeiro poderia estar brigando por algo maior, né? Então, as SAFs, elas chegam para isso mesmo, para tentar mudar essa mentalidade, igual do lado do Atlético, né? Quando há um investimento, fala, tem que contratar. Não. Primeiro, a dívida onerosa tem que ser liquidada, porque esses juros, ano após ano, acabam com a parte financeira do clube. É só ver o que aconteceu com o Flamengo depois que tiveram um juízo lá. É o exemplo Você tem positivo. alguma dúvida de que o Corinthians tem o mesmo potencial de arrecadação do que o Flamengo? Nenhuma. A torcida do Flamengo é maior, mas a torcida do Corinthians está no mercado mais rico do Brasil, que é São Paulo. Consome mais que a do Flamengo. Exatamente. E é o mercado mais rico. São Paulo é o mercado mais rico. E olha o abismo que se abriu entre Corinthians e Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo vem de uma década de gente séria e competente, em sua grande maioria, gerindo o clube de maneira séria e competente. Começou lá atrás com o Bandeira de Melo, teve coragem de não ganhar nada para o Flamengo sair do buraco. Levou porrada de tudo. Apanhou demais. Hoje, o Flamengo colhe isso. Esperamos que Atlético e Cruzeiro passem por esse Rubicão e lá na frente tenhamos clubes mais saudáveis e competitivos. O meu medo é que talvez lá na frente, quando eles cheguem lá, a distância do Flamengo já seja assim, algo incomparável. Ô Edu, deixa eu dar só um detalhe aqui. O Flamengo teve de lucro no ano passado, mais do que o Atlético teve de receita. O Flamengo não deve R$1 para banco, não deve R$1 para nada. O Flamengo está aplicando e investindo dinheiro, enquanto o Atlético e Cruzeiro ainda tem que pagar a dívida. Mas vamos olhar o copo meio cheio? Com fé em Deus, vamos Daqui lá. a 10 anos, se o Flamengo tiver no mesmo nível, daqui a 10 anos o Atlético e Cruzeiro, com o que estão fazendo hoje, a distância vai ser menor do que se fossem daqui a 10 anos com as gestões anteriores. Claro. Não, Edu... A impressão que me passa é muito positiva, cara. Com as gestões anteriores, eu não sei se teríamos 10 anos. A impressão que me passa do que vem sendo feito hoje nos dois clubes é muito positiva. Eu tenho muito otimismo por eles, mas vem esse pessimismo quando a gente olha para o Flamengo, e aí os clubes, eles então ficam... tá falando uma grande besteira. Não tá falando besteira, pelo menos eu acho que não está falando besteira. A gente tem um exemplo do Flamengo. Você vende 1, você vende 2, você vende 3, os clubes passam a olhar de maneira diferente para você. Opa, esse clube aqui já vendeu fulano, ciclano e beltrano, ele é um bom produtor de atletas. A base desse clube aqui, ela é muito forte. Vamos começar a ficar de olho. Vamos começar a apostar em jogadores feitos e revelados dentro desse clube. Agora, aquele clube, grande ou não, que não vende ninguém, Romano, ele não atrai olhares. E quando você vende um e que chama atenção, é claro que outros clubes vão passar a olhar para a sua base ou para jogadores que são revelados ali de maneira diferente. Então, sim, o Savinho pode abrir portas para o Atlético vender melhor os seus atletas, jogadores revelados. Agora não adianta nada o Savinho ser vendido, chamar atenção, o clube de fora olhar para o Atlético, para o time que está em campo e não ter ninguém. Não ter garoto nenhum. Aí você vai olhar para o Sub-20, não tem nenhuma conquista, não está em nenhuma decisão das principais competições da base. Então você tem que produzir, e é o que eu falei. A base, ela é importante da mesma maneira para o Argentino Júnior, para o Atlético de São João del Rei, para o Flamengo e para o Atlético. O Flamengo só consegue ter capacidade financeira de contratar Dela Cruz, tirar o Dela Cruz do River por 80 milhões, porque um dia ele vendeu o Vini Júnior. Porque um dia ele vendeu o João Gomes, o Paquetá e por aí vai, porque ele produz. O Atlético só vai ter a capacidade financeira de tirar grandes jogadores de grandes clubes o dia que ele tiver grana de jogadores que ele produziu e ele vendeu. Porque não existe plantação de dinheiro dentro do clube. A plantação está na base. E se você não tiver um bom plantio, um bom cultivo, você não vai ter dinheiro, cara.
Porque você vai você precisa do dinheiro para contratar, mas você não consegue vender ninguém, você vai produzir dinheiro aonde? É na base. Então os clubes precisam começar, e parece uma idiotice isso que eu tô falando, cara. Em 2024 eu falando isso. Mas o clube grande precisa tratar a base como investimento e não como custo. Um time que vai entregar resultado também, ou você esqueça essa ideia momentaneamente de querer ser o time com o modelo que o Cruzeiro historicamente teve, porque historicamente o Cruzeiro tinha orçamento. Sim. O Cruzeiro montava grandes equipes, agora não pode montar. Ou você calça a sandalinha da humildade e fala, até 2028, porque trabalhar com projeto esportivo é assim também. Até 2029, olha, esse protagonismo que a gente quer pro Cruzeiro, do Ronaldo, vai ter que esperar um pouquinho pra gente fixar, ter os pés no chão, e quando nós tivermos orçamento, eu não vou dizer nem pra bater de frente com o Flamengo, porque ninguém bate de frente com o Flamengo, mas pra se aproximar dos times que brigam por G6, aí nós vamos pro mercado atrás de um treinador com ideia de protagonismo, porque nesse momento a gente não pode querer ser protagonista contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Atlético, contra o Grêmio, contra o Inter, porque o resultado, a chance do resultado não aparecer é enorme. Como não apareceu com esses treinadores de ideias protagonistas sem orçamento. O que aconteceu? Todos foram caindo, um a um. Foi sendo mandado embora. Então tá na hora de rever esse conceito de protagonismo ou de entregar um time com orçamento maior. O que é mais fácil? O que a condição desse momento dá ao Cruzeiro? Até porque agora até para contratar é difícil. Então é rever o conceito. Ter um conceito de ter resultado e não protagonismo. Então tá na hora de rever conceito. Se não tem orçamento, se não tem dinheiro para entregar a esses treinadores que têm boas ideias, nós já vimos que tem. Se entregar a eles um time meia boca, e o Cruzeiro ainda é um time meia boca em comparação às grandes equipes do... Comparado, por exemplo, com o Flamengo, Corinthians, o investimento do Atlético foi menos que a metade. A que você atribui isso? Isabel, eu acho que isso aí vem do bom trabalho que tem sido feito desde 2020, 2021, que o Atlético montou um time, tem uma base muito boa, jogadores de ponta que deram certo. Não à toa ganharam tudo em 2021. Faltou ali a Libertadores, mas o investimento ele não é tão necessário assim, gastar tanta grana como Flamengo e Corinthians, até porque eles têm mais também, né? A arrecadação deles é muito maior, mas o Atlético está no caminho certo. Eu acho que não pode se gastar tanto quanto esses times, mas o Atlético vai contratar. Mas eles recebem, Bira. Eu acho que há um disparate, porque Atlético, né, Cruzeiro, são clubes aí que deveriam estar no mesmo patamar de orçamento desses times, ou um pouco mais baixo. Mas não tem os 100 milhões, mas é quase o dobro. Agora, e o América? Como tá ali que um no time... ranking. mas Coloca 90 ali. e poucos milhões. 92 como milhões. que você mantém um time que aí não é a metade, é 15% do que os caras têm? Como que você mantém um time com uma disparidade tão grande? E isso aí serve para todos os times emergentes do Brasil, para o Cuiabá, para o América, para o Goiás, para o Curitiba. Não tem jeito de você competir. Você não traz ninguém. Verdade. A colocação do Toledinho é super pertinente. E quando você vê o cenário brasileiro, por exemplo, você olha aí o investimento do Palmeiras, 700 milhões, do Flamengo, né? Do Flamengo 700 milhões, do Corinthians 670 milhões, do Flamengo, na verdade, quase 800. O Palmeiras 613 milhões, o São Paulo 531 milhões, o Atlético Paranaense, depois teve uma mudança de filosofia de trabalho com 428 milhões de investimento em cima disso, né? Você pega o balanço financeiro desses times aí, há muito que se pagar, mas o que arrecadam também, meu amigo, não é brincadeira, não. Agora o que acontece lá na Premier League, por exemplo? Como é que eles equilibraram as coisas? Não é tudo só pela televisão ou só por audiência. Você tem 25% ali que é pela colocação no campeonato. Exato. Você tem mais 25% pela audiência, você tem 50% pela audiência e 25% que são iguais para todo mundo. Então tem que ter uma forma de equilibrar isso aí. Porque o Corinthians, por exemplo, esses times só jogam mal porque são muito mal administrados. Porque tem dinheiro demais. O Palmeiras, por exemplo, né? É um exemplo claro disso aí. O Palmeiras não está fazendo uma boa campanha e gastou muito. Se não me engano, 670 e... Eu não me recordo mais os números aqui. Então fica difícil agora. Um Flamengo que gastou quase 800 milhões de reais, ele arrecada 1,5 bi. Então a conta lá fecha e ainda sobra dinheiro, né? Bebel, só para encerrar, sabe o que dá certo no que o Toledinho falou sobre a Premier League?
Porque os times, eles aceitam a sociedade. Nós somos sócios na liga. Exatamente. A gente vai equilibrar É bom essas todo mundo coisas. ir bem. Exatamente. No Brasil, é utópico pensar isso na hora que você está para conversar com o Flamengo, com o Corinthians, porque eles só querem tomar vantagem em cima de tudo. Aí exatamente. você se lasca, irmão. É sobre o mesmo assunto também. A mídia gaúcha já trouxe vídeo aqui deles discutindo formas de diminuir a distância para o Flamengo. E eles também focaram muito no debate deles sobre essa venda de jogadores. E num estudo específico sobre o assunto, o Flamengo é o 13º clube que mais ganhou com venda de jogadores no mundo. Ó, com o Flamengo no top 20 de clubes que mais faturaram isso daqui dos últimos 10 anos. Aí o primeiro é o Benfica, e em 13º tá aqui o Flamengo com 27 jogadores e 228 milhões de euros, um pouco mais de 1 bilhão de reais. Mas também não se limita só a isso. O Flamengo foi muito competente em aumentar a sua arrecadação. Hoje o Flamengo já ganha muito com bilheteria, direito de televisão, claro, continua sendo muito importante, e 3 com marketing e patrocínios. Ele só consegue alcançar esse 1 bilhão de reais de faturamento tendo esse tripé de receitas. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui, até o próximo, tchau!